Olá, eu sou o Drico de Oliveira, sou ator, trabalho com teatro desde 95, mas precisamente no teatro de bonecos desde 2002. Numa época da minha carreira que eu sentia a necessidade de me reciclar, então fui procurar alguns cursos direcionados ao teatro. E na oficina Amâncio Mazzaropi, em São Paulo, eu tive a oportunidade de fazer um curso de manipulação de bonecos com a companhia Trux. E alguns meses depois, participei também do Centro de Estudos e Práticas do Teatro de Animação na Biblioteca Monteiro Lobato, também coordenada pelo pessoal da companhia Trux. E aí eu conheci um colega, o Álvaro Moral, mora em Poá, aqui ao lado de Suzano, e nós ali começamos a desenvolver os exercícios juntos, e aí criamos um texto, criamos uma cena, confeccionamos alguns bonecos e fizemos um pequeno experimento de espetáculo chamado Uma Velha Formiga, que se tornou um espetáculo e que a partir daí deu origem ao nosso grupo, o Laboratório de Manipulação. Com esse espetáculo nós rodamos aqui a região do Alto Tietê, Suzano, Mogi, Poá, fizemos algumas apresentações em São Paulo, fizemos apresentação no próprio Centro de Estudos, na Monteiro Lobato, participamos de algumas mostras, por exemplo, uma mostra no Centro Cultural Vergueiro, e desde então nós estamos nesse estudo aí do teatro de animação, produzindo espetáculos não só para crianças, mas também para adultos. E depois desse espetáculo, Uma Velha Formiga, nós fizemos outras produções. Por exemplo, o Ensaios para o Riso, que era um espetáculo com 9 bonecos e 2 atores. Um espetáculo, a princípio, pensado para a rua, mas que ele acabou sendo apresentado em espaço fechado também, que a gente falava sobre a felicidade, na verdade a busca da felicidade, que é a história de um palhaço que não sorri. O principal da história é assim, ele perdeu o sorriso por quê? Porque as crianças deixaram de ir para o circo, para ficar na frente da televisão, para jogar videogame, etc. Então ele vai em busca desse sorriso, ele encontra o sorriso com uma criança brincando com um carrinho feito de sucata. Então assim, da simplicidade, uma coisa super simples da natureza, do simples você já tira alegria de estar no mundo, a alegria mesmo de ter um porquê de viver. Depois fizemos um trabalho direcionado ao meio ambiente, que era sobre o rio Tietê, a problemática do rio Tietê. Produzimos também um espetáculo chamado O Natal da Menina Aisha, que foi um espetáculo feito para as festividades de Natal aqui da cidade de Suzano. Não é só sobre aprender a andar, é sobre aprender a cair, se queimar na panela quente, se arranhar, sangrar, chorar. Aisha é uma menina refugiada. Aisha, como muitas das nossas crianças, em algum momento perdeu tudo e precisa de um lugar para acolhê-la. Como toda criança, ela também tem sonhos. Estamos preparando um outro trabalho sobre a história da cidade e agora para o próximo ano o grupo está entrando numa nova produção, mas isso é surpresa, eu não posso ainda falar, mas fiquem ligados nas redes sociais que lá vocês terão todas as informações. Todos os nossos espetáculos, nossos bonecos foram produzidos por nós mesmos, bonecos, adereços, cenários. E hoje nessa aula eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é confeccionado o nosso boneco, o boneco que nós trabalhamos no laboratório. Ele é inspirado um pouco nos bonecos da companhia Trux, mas ele foi desenvolvido sim pelo Álvaro, que é o nosso parceiro aqui no grupo, e desde então todas as nossas produções, todos os bonecos, eles são a partir desse modelo que eu vou explicar aqui passo a passo para vocês. Vamos à aula então? Bom, para a nossa confecção, nós utilizaremos os seguintes materiais: madeira, espuma, fita crepe, arame, alça de mochila, massa epóxi e cola de contato. Também precisaremos das seguintes ferramentas: arco de serra ou serra de cutico, régua ou esquadro, uma caneta ou um lápis, tesoura, estilete, alicate,
espátula, isqueiro. Então vamos começar, gente. Primeiro a gente vai pegar a madeira e, de acordo com o croquis, né, o projeto do boneco, nós vamos fazer as medições das peças para que possam ser serradas e dar início à confecção. É importante fazer as marcações das peças por letras para você não perder de qual peça, de qual parte do boneco é. Aqui, por exemplo, a letra A e a B, por exemplo, eu sei que é a perna, né? Então, assim, são duas pernas, então são duas letras A, duas letras B. E o C aqui representa o pé. E assim você vai marcando. Vamos fazer o D tem, vamos lá, 7. O D é o tronco, então a gente precisa só de uma peça D. Vou marcar. O E tem um pouquinho, ele é um pouquinho maior, 1 centímetro maior. Que também é do tronco. E o F é 1 centímetro maior do que o E. F. Deixa eu marcar aqui. E assim por diante, marcando todas as peças. Depois de todas as peças medidas e marcadas, aí a gente vai para a parte de serrar. Você pode usar um arco de serra como esse. Esse aqui é para artesanato. Pode ser também aquele grande de depósito mesmo, de construção. Ou, quem tiver, também pode ser usado uma serra tico-tico, que aí fica mais rápido. Mas hoje eu vou usar o nosso serrote, a nossa serrinha, né? Que a madeira é fininha, não dá tanto trabalho. Ela é macia, não é muito dura não. Com muito cuidado. Primeira peça, A. E agora é só cortar as outras para a gente começar a montagem do boneco. Depois que você serra, fica umas farpas aqui, então é sempre importante pegar uma lixa comum e dar uma lixada aqui, tirar essas rebarbas. É sempre importante para você poder trabalhar sem o risco de se machucar. Bom, depois de serrar, lixar todas as peças, pode ver que elas estão todas demarcadas, então cada letra representa uma parte do boneco, né? Aqui, por exemplo, são os pés. Eles foram cortados na mesma medida, então estão prontos aqui para serem montados. Aqui a gente tem a parte da canela do boneco, né, representado pela letra B, conforme vocês podem ver no croquis. Temos também aqui a parte da coxa, né, o fêmur, né, do boneco, ele também marcado com a letra A. Temos essas três peças que fazem parte do tronco, né, um pouquinho mais alto. O F aqui representa a parte do ombro, aqui o peito e aqui o quadril. Okay? Temos aqui também a parte das mãos, né? Um representado pela letra I e o outro pela letra H.
E temos aqui a letra G, que é a cabeça. Se vocês perceberem, essa medida aqui, ela está um pouquinho maior do que o marcado no croquis, porque eu percebi que a gente precisava até fazer um furo aqui para colocar o gatilho, que é mais ou menos na direção dos olhos do boneco. E se a medida fosse na medida do croquis, talvez não desse certo, porque eu queria um boneco um pouquinho maior. Então, essas coisas vão variando um pouco. Essa aqui eu coloquei 2 centímetros a mais do que está marcado lá no croquis. E vamos então agora para a montagem. Agora, para unir as peças, nós vamos usar essa tira aqui de bolsa que você compra em lojas de aviamentos, né? Então, é muito simples, a gente vai cortando na medida que a gente achar interessante, né? De acordo com o boneco, e vamos fixar nas peças do boneco. Algumas você vai precisar cortar um pouquinho maior, outras um pouquinho menor. Tem que prestar muita atenção, porque no detalhe aqui do tronco do boneco, isso vai determinar muito da altura dele. Então eu vou colocar aqui duas tiras. Então eu vou colocar elas ligando as três peças. Eu posso aumentar um pouquinho aqui e ligar já a parte da perna, que também seria interessante. É o que eu vou fazer aqui. Então eu vou cortar 2 medidas iguais. Ok? Vai ser ligadas aqui. Vou pegar a perna, vou ligar dessa forma. Então vamos fazer primeiro essas partes. É importante que quando você corta, você vai ver que essa faixa ela desfia um pouquinho. Então pega um isqueiro ou uma vela, passa um pouquinho aqui, ó, cuidado para não queimar nem o material, muito menos os dedos. Só passa um pouquinho, só para ela dar uma ajeitada aqui e parar de desfiar. Se você ficar muito tempo, ela vai acabar consumindo, então toma certo cuidado. Primeira montagem agora, vamos fazer os braços e as pernas, que é a montagem mais simples. Agora a gente vai pegar o seguinte, eu pego as duas partes, eu acho aqui, ó, o jeito que a peça fica um pouquinho mais reta, e é importante que ela seja colocada bem juntinho, porque essa aqui vai ser a articulação do joelho. Então eu pego aqui mais ou menos na metade, né? A metade do tecido para cada madeira. Pego aqui o grampeador de pressão e fixo 2. Fixo 2 aqui. E aí eu gosto de pegar a fita crepe, pegar um pedaço e dar uma fixada aqui. Porque mesmo que você tenha queimado as pontas da tira, a fita crepe ela ajuda na hora de trabalhar. Feito isso, juntou aqui, virou. Lembrando que tem que ser bem juntinho. Tanto a parte da fixação do joelho quanto a do cotovelo precisa ser bem juntinho. Aqui tem que estar, você não pode fixar assim, não pode ter esse espaço. Tem que ser realmente bem grudado aqui. Seguro aqui. Segurou.
Se sobrar um pouquinho aqui, não tem problema. Você pode também dar mais um grampo aqui. Está resolvido. Pegou aqui. Fixou. Enrolou ela inteira. É este efeito que precisa ser dado. Ó. Tem que estar junto, porque senão ela vai ficar muito mole aqui e não vai ficar legal. Vamos ao segundo aqui. As pernas estão aqui, estão começando a dar um movimento. Vou pegar os braços, passar mais um isqueiro aqui, porque está desfiando. Tem gente que não coloca essa fita crepe, mas eu acho legal porque, de fato, facilita o manuseio do boneco na confecção. Essa é a função da fita crepe. Os braços e as pernas. Vou fazer a parte do tronco. Há também a possibilidade de se colocar três tiras dessa aqui. Eu não vou colocar, porque depois eu vou ter que colocar um gatilho aqui para a manipulação do boneco no tronco. É justamente nessa parte aqui do meio. E aí, se eu colocar, vai atrapalhar um pouquinho. Mas é opcional, não tem problema colocar também. No caso aqui da F, que é a parte do ombro, vocês podem notar que eu coloco bem no final dele, bem no rente. E isso vai determinar também o tamanho do meu boneco. Eu posso colocar ele um pouquinho mais baixo, eu diminuo as distâncias. Se eu quero ele um pouco mais alto, aí eu aumento um pouquinho as distâncias. Aqui você vai perceber que, como a peça ela é um pouquinho menor que a D é menor do que a F, então você vai ter que encostar um pouquinho aqui, ó. Você vai ter que encostar as duas. Vocês vão ver que essa distância aqui é menor do que essa. A gente costuma dizer que os bonecos eles são feitos com as mesmas medidas, o mesmo material, mas se você fizer 2, 3 bonecos, mesmo que você faça no mesmo dia, da mesma forma, eles ao final sairão bem diferentes um do outro. Isso com relação à articulação, uns serão um pouquinho mais fácil de manipular, tem uma articulação mais leve, o outro nem tanto. Então cada boneco é um boneco diferente. Parece que eles têm uma certa personalidade diferente. Aqui eu também passo uma fita.
cortar aqui para fazer o detalhe dos pés. Não pode esquecer de dar uma selada, né? E também não pode esquecer que é qual lado da... Virou. É a parte, essa aqui é a parte de trás, é a parte do calcanhar. Então, a gente vai pegar aqui a pecinha. Vamos pegar mais uma peça um pouquinho menor, vamos colocar aqui na frente. Vou pegar mais um pedaço de crepe. Opa. Sei. Aqui nós podemos pegar uma madeira aqui, colocar dessa forma, só para ter uma distância, e aí pode vir aqui, só para a gente saber mais ou menos o distanciamento de um pé para o outro, tá? E aí a gente dobra dessa forma, segura, vamos virar. Colocamos aqui. Tá. Vamos aqui desse outro lado, a gente puxa um pouquinho, apoia, mais um grampo aqui, podemos colocar 2, opa, não saiu. Essa saiu, viramos aqui mais uma vez, aí segura aqui, coloco um aqui e um aqui, pé. Aqui é o movimento do calcanhar do pé, né? Calcanhar, então ele vai ter esse movimento, ele não encosta o dedão aqui na canela, né? Ele trava aqui e ele trava aqui também, ó. Mas ele pode até fazer balela. É isso. Não podemos esquecer de passar uma fita aqui. Mais um. Movimento do joelho e movimento do pé. Mesmo procedimento, esticou aqui, vou tirar, segurou, puxar um pouquinho aqui, virou aqui, acertou o calcanhar, virou,
um. Pronto. O pé já começa a ter um formato. Agora, já podemos inclusive fazer a ligação aqui do pé, das pernas com o tronco. Quanto maior essa distância, maior fica o boneco. Então, a gente não precisa de tanta distância. Vamos colocar aqui, até porque a nossa tira não é tão grande. É importante que vocês deixem o pé e o joelho no mesmo nível, senão o boneco vai ficar desequilibrado. Colocou ali. Você pode colocar um e depois acertar a medida. Colocou um aqui, deixa ele reto. Vai principalmente pela medida do joelho. Pode ver, ó, o pé tá certinho aqui, tá certinho aqui. Então, vem um pouquinho para cá. Porque muitas vezes você corta a tira e, por mais que você corte na mesma medida, por algum motivo, quando você vai queimar, ou até colocar aqui, você pode errar um pouquinho, né? Coloca uma distância diferente, então dá alguma diferença. Por isso que é importante, neste momento, você garantir que o joelho esteja na mesma linha. Os dois joelhos na mesma linha. Vou pegar aqui. Começando a ter forma. Vou brincar um pouquinho com o boneco já. Se você quiser, você ainda pode cortar mais um pedaço de fita e também já dá um apoio maior aqui, né, na perna. Eu não vou colocar, mas se quiser é a opção. Você pode cortar na medida, pregar aqui, pregar aqui, pregar aqui e pregar aqui. Isso vai do que você achar melhor. Bom, galera, agora vamos para a parte dos ombros, né? Fixar o braço do boneco nos ombros. Aqui é muito simples. A gente primeiro faz aquela... coloca a tira aqui, na parte que corresponde ao braço. Só que aqui tem um detalhe. Nós vamos colocar duas, né? Uma na parte de um lado e outra por dentro, ok? Vamos lá. Deixa eu pegar a outra aqui. Até aqui, nenhum segredo. Sempre lembrando que é importante colocar uma fita aqui. Muito cuidado para não colocar a mão do lado contrário, de modo que o boneco dobre o cotovelo para trás, né? Isso não pode. Então vamos lá. Aí eu pego aqui, ó, pego essa parte e eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma dobrada para dentro, dos dois lados, ó.
Fica dessa forma aqui, este efeito aqui. E aí, ó, vou pegar uma parte, uso até como referência aqui essa linha aqui, essa dobra da faixa. Coloco aqui, viro o boneco. Como fica? Opa! Olha como fica. Eu posso também pegar a fita aqui, dar uma passada aqui. Cuidado para na hora de passar a fita não travar aqui o boneco, tá? Se quiser, pode dar um ponto com linha aqui, mas é opcional. Vamos colocar o outro. Eu dobro aqui sempre para dentro. Confira se o boneco está do lado correto. Uso aqui essa linha como referência. Viro o boneco. Mais um grampo, porque esse aqui não deu certo. Pode ver como ficou, mais ou menos na mesma linha, para ele não ficar torto. E essa é a parte do ombro. Bom, agora chegou a hora de preparar os pés e as mãos do boneco. Então, para isso a gente vai usar essa espuma aqui. Ela tem 2,5 centímetros. E aí, essa foi a opção que nós escolhemos de esculpir a espuma no formato que a gente quer, no caso do pé e da mão. Depois a gente vai colar, né, e vai esculpi-lo e deixando na medida que a gente acha interessante. Aqui tem 2 pés, né, e aqui vamos para as mãos. A gente desenha, né, com um canetão aqui na espuma, e aí é só usar a habilidade e fazer os cortes aí necessários para se aproximar do que seria uma mão. Quem tiver mais habilidade para esculpir acaba fazendo uma mão um pouco mais bonita, mas para quem não tem tanta habilidade como alguns, né? Eu, por exemplo, não tenho tanta habilidade, e então eu prefiro colocar, por exemplo, uma luva, né? Geralmente eu compro uma luva de criança, e coloco na mão, e aí está resolvido o problema. Isso, claro, se a mão que você for fazer for uma mão inspirada na mão humana. Porque muitas vezes você pode fazer um boneco, vou mostrar para vocês depois, bonecos que são, por exemplo, no nosso caso, formigas. Então, a mão deles nós não colocamos como uma mão humana. Então, tem alguns detalhezinhos. Então, não precisa ser muito esculpida no detalhe. Mas aí vai da criatividade e da necessidade de cada um.
Também se você esculpir muito, tirar muito a espuma, acaba ficando uma mão um pouco fraca. Então, depois podemos, como se trata de espuma, e com o tempo ela vai esfarelar, então fica interessante que você revista de tecido, no caso com uma luva, ou você pode passar algum produto. Nós aqui geralmente passamos cola, né? Cola de contato, revestimos a espuma toda de cola de contato, então ela cria uma camada protetora que acaba fazendo com que dure um pouco mais. É preciso fazer esse corte para que você possa colar, né, para que você possa fixar no próprio boneco, né, com a tira. Ela vai colar daqui dentro. Se você quiser, você também pode usar a tesoura para fazer esse detalhe. Corta aqui no meio. Deixa uma parte aqui, ó. Isso aqui é para encaixar o pé. Bom, agora vamos começar a fazer a cabeça do boneco. Mas antes, é necessário que a gente use agora o arame para fazer o gatilho. O gatilho é a parte que fica aqui na cabeça para que você possa movimentar o boneco. E ele tem um detalhe que, para facilitar a orientação do ator com relação ao movimento do boneco, ao olhar do boneco, indica-se que o gatilho tem que ser na mesma linha dos olhos. Então, vamos fazer com essa madeirinha aqui, né? E eu fiz um furo aqui exatamente para poder prender o arame. O tamanho do gatilho, a distância aqui, ela vai depender muito da cabeça do boneco, da espuma, de como você vai colocar a espuma. No caso, a gente vai trabalhar com uma espuma, ela foi cortada, né? Nós vamos colar dessa forma aqui. Ela será colada desta forma. Então, a distância precisa, obviamente, sair da cabeça, né? Mas depois a gente vai esculpir, vai arredondar, deixar ela com um acabamento melhor. E aí vocês vão entender. Vou passar uma fita aqui para o arame não machucar. Não precisa passar nele inteiro não, porque depois ainda vai massa epóxi aqui cobrindo tudo. E aí vai ser dessa forma aqui. Agora a gente vai começar o processo da colagem. A gente vai usar cola de contato. Essa cola, ela tem um cheiro muito forte, então tem que ser rápido e criança não pode trabalhar com isso. Você tem também a opção de fazer com cola quente também. Só que a cola quente, com o tempo, ela estoura. Então eu prefiro usar a cola de contato, tá? Então, para quem não sabe, cola de contato você
como é contato, as duas superfícies você precisa passar a cola. Um pouquinho só já é o suficiente. Porém, você passa e você precisa deixar ela fazer o efeito, né? Ela demora alguns minutinhos antes de você unir as duas partes. Passei no meu dedo. Aí, ela vai aqui na parte das mãos. Então, eu vou passar também passar um pouco de cola nessa faixa aqui, dos dois lados também. Não esquece de passar aqui embaixo, que é justamente o local onde você vai encaixar o pé. Agora eu vou aproveitar e já vou passar a cola na cabeça, a parte da cabeça do boneco. Do mesmo jeito. Aqui vai um pouco mais porque é maior. Passar um pouco de cola aqui. Agora podemos pegar aqui, vamos já colocar as mãos. Muita atenção na hora de colocar a mão, para não colocar a mão trocada, né? Então assim, a frente do boneco é aqui, então o cotovelo vira aqui. Então a minha mão, ela vai estar assim, a mão do boneco. Então assim, eu não posso cometer o erro de colocar essa mão aqui. Ela é assim, ó, ok? Vamos lá. Olha o lado certo, abro aqui, coloco somente a fita, né? Prendi aqui, fixei. Vou pegar a outra mão aqui. Segurei aqui, olhei para ver se está do lado correto. Colamos as mãos, vamos colar os pés. Abrimos aqui, vai até o final, tá? Abri um pouquinho, segurou. Agora pega a tampa, colocou ali. Okay. Este aqui. O boneco começa a ter forma já, tá certo? Depois a gente pode mais esculpir um pouquinho, diminuir um pouquinho a mão, mas se você colocar uma luva de criança, ela já vai encolher um pouquinho. Agora vamos para a cabeça. Lembrando que é importante que o gatilho esteja na altura dos olhos.
E aí, a partir daqui, você começa a esculpir a cabeça, arredondando, né? Você tem a opção também de revestir a cabeça com tecido, se você achar melhor. Aqui será a direção dos olhos, então é isso que eu falei, esse gatilho aqui ele precisa seguir mais ou menos, esse gatilho aqui ele precisa seguir a direção do olhar do boneco, para que facilite o manipulador na hora de o boneco ter que olhar para algum lugar, ele tem uma precisão maior, ok? E aí você vai esculpindo e você pode acrescentar pedaços de espuma para formar o rosto e vai tirando direitinho aqui, arredondando melhor, pode revestir e aí você vai fixar ele aqui no pescoço aqui do boneco, nessas tiras. Agora vamos preparar aqui o gatilho das costas. O gatilho das costas, ele vai nessa madeirinha do meio aqui, mas é bem simples. A gente vai pegar aqui o arame. Essa é uma das opções que a gente tem para fazer esse gatilho. Dá para fazer também com a própria madeira, mas aí você precisa parafusar e eu não vou fazer isso neste momento. Okay? Então vamos optar pelo arame, dá certo do mesmo jeito. Aperta bem, para ele não soltar, não ficar muito mole depois. E aí o gatilho fica dessa forma aqui, então você vai poder manipular o boneco, né? Poder segurar juntamente com o gatilho da cabeça, que daqui a pouco vocês vão ver. Aí a gente vai passar uma fita aqui na madeira. Pronto. Agora, um detalhe importante para o gatilho é usar a massa epóxi. Para quem não sabe, ela vem em duas barrinhas aqui. Você pode usar uma essa de 100 gramas. Ela vem com duas plaquinhas, uma cinza e outra branca. E aqui a gente vai utilizar no boneco, são 2 gatilhos, a gente vai utilizar uma caixinha de 100 gramas de massa epóxi. E aí é muito simples, é um pouquinho chato, um pouquinho duro de mexer, mas não tem outro jeito. Quem já trabalhou com isso aqui sabe, você tem que simplesmente ir amaciando e transformando aí essa massa em uma coisa só. Então, aí você mistura bem a massa até ela ficar numa cor homogênea, né? Ficar cinza, né? E aí você consegue trabalhar com ela. Aí a gente vai pegar um pedaço. Abre ela um pouco. Pega aqui o gatilho e envolve o gatilho com essa massa. Você pode deixar ele um pouco mais fino, se quiser, é só ir passando e ela estica.
Se quiser deixar um gatilho um pouco mais grosso, também não tem problema, aí vai do gosto do cidadão. Cuidado para não deixar o arame para fora da massa, porque dependendo de como ele, principalmente a ponta, porque senão você pode se machucar na hora da manipulação. Então, você tem que garantir cobrir todo o arame. É isso, aí você deixa secar, você tem o gatilho. Na cabeça também já vamos fazer. E agora deixar secar. E aí, por último, fixar a cabeça aqui no pescoço do boneco. Aí nós já teremos ele praticamente pronto para dar um acabamento. Deixar ele secar um pouco. Então, como eu disse, você pode nas mãos passar cola de contato se quiser, para dar o mesmo efeito da cabeça. Você pode colocar uma luva, você pode esculpir e diminuir também as mãos, se achar que está muito grande. Você pode esculpir o pé também, né, o sapato, né, a parte do pé, e pode também colocar uma sandalinha de criança, pode ficar bacana. E aqui é só colocar a roupa normalmente, como você quiser fazer no seu personagem. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, esse boneco aqui, ele foi feito em 2004, né? Fez parte de um espetáculo nosso, depois fez várias coisas. Aqui tem uma roupinha também, né, o filócomo. A cabeça dele é um pouquinho diferente, porque é feita de massa corrida, tem uma pluminha aqui, tem um pouco de espuma também. A mão dele, pode ver que é um pouquinho diferente, né, porque é bem pequenininha e tal. O pé, a gente colocou um corinho aqui para fazer essa sandália, mas a roupa normal, e aí ele ficou pronto. Já essa boneca aqui, um pouquinho não, bem diferente desse outro, né? A estrutura é a mesma, também estrutura de madeira. A mão também, pode ver que é espuma. A mão, essa aqui não foi colocada, não foi passada a cola, então ela esfarelou bastante, né? Foi passada tinta diretamente na mão dela, ela começou a descascar. Então, é por isso que é importante ou usar uma luva ou colocar essa cola ou um outro produto. Mas ela é feita de papelagem, né? Então ela não tem, diferente a roupa dela, por exemplo, é desenhada aqui, a não ser a saia que é de tecido, mas o restante é tudo desenho, né? E é papelagem, né? Papietagem que fala, ou papel machê, como vocês queiram falar. Então a gente desenhou o rosto, essa é a Aisha, que participou foi feita por um espetáculo no final do ano passado, e é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido bacana. Bom, gente, é isso aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, que possam ter se inspirado, né, a fazer um boneco, a fazer teatro de bonecos. E eu quero dizer que o Laboratório de Manipulação, na página do Facebook, vai estar disponível para vocês o croquis, né, o projetinho do nosso boneco, né, é a base de todos os bonecos do grupo, é essa aqui. Quem quiser dar uma olhada lá, tiver alguma dúvida, é só ir lá. Bom, gente, muito obrigado aí pela atenção de vocês, espero realmente que tenha sido bacana, e se inscrevam lá na nossa página no Facebook, Laboratório de Manipulação, Teatro de Animação, é só chegar lá, e sempre que tiver alguma apresentação, alguma nova produção, nós colocaremos lá.